Manuscrito: Os tempos do Anticristo. Introdução: De Temporibus Antichristi é em parte uma reformulação e ampliação do prefácio do Aelfrica Homilias Católica. Esse texto aparece em 3 manuscritos, chamados Manuscrito Cambridge, Corpus Christi College Bodleiaton. Os 2 primeiros manuscritos incorporam um longo exemplo sobre Simão, o mago, como descrito na Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos 8:9-24, que mostra a sua disputa com os apóstolos Pedro e Paulo em Roma, como uma ilustração do tipo de maravilhas que o anticristo deve realizar. É provável que o exemplo seja uma interpolação de escribas, e Beturon omite isso de sua edição da homilia. Se desejar saber mais sobre a autoria dessa passagem, veja a resenha do Papa em 1959 da edição de Beturon. Início do texto. 1. Amados, é muito necessário para nós estarmos conscientes do terrível tempo que está chegando. Agora será muito rapidamente o tempo do anticristo, a quem podemos esperar e também prontamente saber, e esse será o tempo mais terrível que já existiu desde que este mundo foi criado pela primeira vez. Mesmo sendo ele um demônio, ainda assim entrará no útero de uma virgem, e virá ao mundo perceptível nascendo no corpo de um homem humano. Mas somente Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e o anticristo será verdadeiramente um demônio no corpo de um homem. Através de Cristo veio socorro e conforto a toda a Terra-média, e através do anticristo virá o maior terror e a maior aflição que já aconteceu desde a fundação do mundo, e toda a humanidade pereceria no engano imediatamente se Deus não encurtasse os dias de seu domínio. Mas Deus encurtará os seus dias por causa daqueles que são escolhidos por Ele, e a quem Ele salvará. E no entanto, durante o tempo em que Ele existir, Ele fará tanto mal como nunca antes. Ele irá desviar cada pessoa da crença correta e afastará elas do cristianismo, e irá seduzi-los para seus ensinos falsos, se puder, e Deus permitirá que ele haja assim por um certo tempo por causa de 2 coisas. Uma é, primeiro, que as pessoas daquele tempo estarão tão arruinadas pelo pecado, e pelo apego ao mundo material, que muitos daqueles, sem saber, já o estarão seguindo, e serão bem merecedoras que o diabo as tente abertamente. 2. O segundo é que Deus quer que aqueles que são os abençoados e que perseveram na crença correta e que resistem firmemente ao diabo, deseja que eles sejam rapidamente purificados do pecado e do apego aos bens materiais e dos presentes enganosos do diabo, através da grande perseguição, da pobreza e através do martírio que eles então sofrerão. Pois não há ninguém que não seja pecador, e cada pessoa deverá sofrer muito, seja aqui ou em outro lugar, de acordo com o que ele ganhou através do pecado. E, portanto, a perseguição de pessoas boas será tão dura, porque elas devem ser rapidamente limpas e purificadas antes que o grande julgamento venha. Aqueles que estiveram mortos por 100 anos ou mais, e que agora poderão serem bem limpos. Talvez precisemos sofrer mais severamente, se precisarmos estar limpos quando o julgamento vier. Nós não temos agora o tempo que aqueles que estavam antes de nós tiveram. Cada um pode pensar o que ele quiser sobre isso. 3. Amado povo, Deus permite ao diabo do anticristo que ele possa perseguir os homens bons, porque eles devem, como eu disse antes, serem limpos através da perseguição e depois irem limpos ao reino dos céus. Então aqueles que acreditaram em suas mentiras e o adoraram, e a quem ele abençoou e protegeu aqui no mundo, e aqueles que ele honrou com enganosas bênçãos materiais e enganosas cura do corpo, esses deverão rapidamente perecer eternamente depois disso, e morar para sempre depois com ele em seu reino no poço escuro do inferno. O diabo visível fará muitas maravilhas diante dos homens, e dirá que ele é o próprio Deus, e com suas ilusões enganará quase todas as pessoas. E aqueles a quem ele não puder enganar de outra maneira, ele forçará enganos pela força, se puder, para que eles abandonem ao Cristo verdadeiro e o adorem como Deus. E se eles não fizerem isso, então eles irão sofrer grandes perseguições e também uma morte terrível. Abençoado é todo aquele que é tão firme que não se enfraquece diante das perseguições. Mas certamente haverá muito poucos a quem ele não conseguirá enganar, seja por seus artifícios traiçoeiros, seja pelo terror e sofrimento que ele imporá à humanidade. 4. Nosso Senhor Cristo curou muitos daqueles que não eram saudáveis na vida, e o diabo do anticristo ferirá e adoecerá a carne daqueles que antes eram saudáveis. Ele não poderá curar nenhum a menos que tenha ferido eles pela primeira vez. Mas depois que ele feriu uma pessoa com o mal, depois ele pode agir como se ele o curasse, para que possa enganar aqueles a quem ele anteriormente fez o mal. Ele está cheio de todo engano. Então ele enganará muitas pessoas através disso, porque ele, através de seus servos invisíveis,
Ferirá muitas pessoas secretamente, e depois as curará novamente na frente das pessoas, enquanto elas estiverem olhando, para que elas vejam o que ele é capaz de fazer, mas elas não saberão o que ele fez antes. Cada mal que ele puder fazer, cada um ele fará. Ele fará o fogo vir de cima, como se ele viesse do céu, e ele queimará muitos com isso, assim como outrora consumiu as posses de Jó. 5. Mas aquele que se voltar para ele por medo do fogo, deverá habitar para sempre com ele em seu reino no inferno, em fogo eterno. Nem eu nem qualquer outra pessoa sei contar sobre todo o terror que acontecerá no mundo através do diabo. Então teremos grande necessidade de orar fervorosamente ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele nos proteja contra esse terror e nos fortaleça de acordo com a sua vontade. E aqueles que viverem nesses tempos terão grande necessidade de serem cautelosos, e de estarem atentos às coisas que os homens do diabo costumavam fazer no passado por meio da feitiçaria. Os magos na terra do Egito fizeram muitas coisas através da feitiçaria. Moisés, através da força de Deus, operou muitos milagres contra eles. E assim lemos em muitos lugares que em toda parte várias pessoas foram enganadas pela feitiçaria com a ajuda do diabo. É melhor darmos agora um exemplo disso. 6. Um dos homens do diabo já esteve em Roma e operou grandes sinais. Ele foi nomeado Simão, o mago. Ele assediou 2 dos famosos de Deus muito severamente. Isso foi São Pedro e São Paulo. Eles pregaram em Roma no início do cristianismo, mas o homem do diabo assediava-os e dificultava muito os ensinamentos dos servos de Deus às pessoas. Ele dizia que o que os servos de Deus estavam pregando era tudo mentira, e ele trabalhou muitas maravilhas através da feitiçaria, enquanto as pessoas assistiam. Uma vez ele fez uma serpente de bronze se mover como se ela estivesse viva. E naqueles dias em Roma as pessoas tinham feito semelhanças de imagens, e aquele povo pagão através do ensino do diabo as honrou como deuses. Depois, através da feitiçaria, ele também fez esses objetos se moverem como se estivessem vivos. 7. Então Pedro fez coisas melhores através do poder de Deus. Ele curou várias pessoas feridas, os cegos e os surdos e os mudos e aqueles com várias outras aflições. E tudo o que ele fez se tornou conhecido pelo imperador que naqueles dias governava Roma. E ele foi mais elogiado do que Simão, o mago. Então ele permitiu que os tolos pensassem que ele era filho de Deus. E então, finalmente, o imperador mandou que trouxessem Simão mago perante ele. E quando Simão veio e ficou na frente dele, então através do poder do diabo, ele cegou os olhos do imperador e das pessoas que estavam com ele, de forma que eles pensaram, uma vez que olharam para ele, que ele era como uma criança, para quem eles olhavam, uma segunda vez, novamente, como se fosse um homem de meia idade, e outra vez, como se ele fosse um homem distinto, e assim, de muitas maneiras, ele praticou engano através da feitiçaria. 8. E então, quando o imperador viu isto, então ele pensou que Simão, o mago, era o próprio Filho de Deus, e o homem do diabo se vangloriava de que ele era, e as pessoas muito rapidamente acreditaram nele. Então os servos de Deus lutaram contra isso e disseram que ele mentia, e através do poder de Deus eles também deixaram claro, com muitas coisas boas, que eles estavam certos e que tudo que o arquimentiroso dizia era uma mentira. Então, finalmente, Simão, o mago, disse que ele provaria que ele era Deus. Ele mandou construir uma torre e disse que subiria nela, e que anjos o segurariam no ar, e o elevariam para o céu. E como todo o povo observava, subiu na torre e saltou da torre no ar como se encontrasse o governante do céu. 9. Então o imperador gritou e disse que estava claro que tudo o que ele disse antes era verdade, e que o que Pedro e Paulo diziam para o povo era tudo mentira. Então os santos pediram-lhe com relutância que ele fosse paciente por um tempo, até que se soubesse qual seria o fim, e eles clamaram a Deus com muita sinceridade. Então Pedro olhou rapidamente para o céu e gritou em voz alta e disse: Eu cobro de você, espíritos do diabo, você que está carregando o homem do diabo ao redor do céu, e está enganando as pessoas ao fazê-lo, que pelo mandamento do Todo-Poderoso Deus, deixe-o cair agora para que ele não mais engane as pessoas com seus crimes. Assim que ele disse isso, eles o soltaram e ele caiu de modo que explodiu no chão. 10. Então o poder de Deus foi esclarecido, embora ele tivesse permitido que as heresias do diabo se prolongassem por muito tempo antes. Também lemos nos livros que muitos outros servos do diabo assediaram os senhores de Deus através do poder do diabo, em outros lugares e enganaram muitas pessoas. Mas isso parece ser uma história longa demais para contarmos. Mas você já pode conhecer as artimanhas do maligno por este exemplo, do que ele fez através do poder do diabo contra homens de Deus como São Pedro e São Paulo,
e que sinais bem maiores que estes irão ser operados diante dos homens quando o próprio diabo vier. Ele é aquele que conhece sozinho todos os tipos de males e todos os tipos de feitiçarias que alguém já aprendeu. E ele então tornará conhecido abertamente, por si mesmo, todos os tipos de feitiçarias que costumava fazer antes através das pessoas, e infelizes daqueles que seguirem seus ensinamentos. 11. O mesmo diabo que está no inferno, é aquele que então estará dentro do miserável homem corpóreo do anticristo, e verdadeiramente será tanto o diabo quanto o homem, e ele então abertamente oprimirá e enganará toda a humanidade, mais severamente do que nunca antes. Temos, portanto, uma necessidade muito grande de estar atentos contra tal terror e também de advertir aqueles que não sabem o que está por vir, pois o tempo está próximo, quando pessoas ignorantes irão acreditar facilmente nele. E isso pode ser percebido porque este mundo vai ficar pior e pior a cada dia. 12. Eu também digo com sinceridade, que o diabo oprimirá os pensamentos de cada pessoa, se assim for, para que elas não compreendam, embora os homens lhe digam, contra o que ele é advertido, e assim a maioria das pessoas será enganada e não será tão consciente, ou tão bem avisadas com antecedência como eles precisam ser. De fato, que pessoa viva que estiver no mundo naquele tempo, que poderá ser avisada com antecedência suficiente, para que não seja enganada pelo diabo, a menos que o Deus Todo-Poderoso a proteja. 13. Mas advertamo-nos com sinceridade e adquiramos de Deus a sabedoria, para que Ele nos proteja como sua vontade pode ser. Vamos ter uma fé firmada na rocha e pensar firmemente em nosso Senhor Cristo, o verdadeiro Deus. Então, embora possa ser necessário que nós devamos suportar o mal e sofrer muitas dificuldades na terra, se nós não enfraquecermos, mas perseverarmos na crença correta, Deus ordenou para nós um lugar no reino eterno. Em nome de Deus, eu oro para que cada pessoa cristã pense sinceramente sobre si mesmo e de bom grado, adore a Deus e se afaste do pecado e do apego aos bens materiais, e ganhe o que o espera no reino dos céus com aquele que vive e governa sempre sem fim. Amém. Fim. Comentário do editor. Como de costume, para a meditação, deixamos no final um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Éon Eterno, que diz: mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo, e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai Eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita, e eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.